O negócio em Frankfurt foi finalmente fechado. 6 dias exaustivos de negociações e eu garantia a expansão europeia que o meu chefe perseguia há 2 anos. Meu corpo doía após o voo de 9 horas, mas o triunfo pulsava em mim enquanto dirigia o carro alugado em direção à casa dos meus pais nos subúrbios de Lisboa. A minha mala aguardava no porta-malas. Eu havia prometido à minha mãe que passaria por lá antes de ir para o meu apartamento, sabendo que ela gostaria de ouvir sobre a viagem e provavelmente me obrigaria a comer algo caseiro. O sol poente pintava o bairro familiar em tons âmbar enquanto eu virava na Rua dos Plátanos. Estacionei na entrada da garagem, notando que o meu pai finalmente havia podado os arbustos crescidos que ladeavam a entrada. Pequenas vitórias. Meus sapatos pretos de salto alto apertavam enquanto eu saía do carro, alisando minha saia lápis cinza escura. O voo havia amassado minha blusa de seda, mas eu ainda parecia a analista financeira sênior que acabara de fechar um negócio que marcaria sua carreira. Sorri, pegando o controle remoto da garagem na minha bolsa. Eu havia deixado o meu Fiat 500 aqui enquanto viajava, mais seguro do que estacionar na rua do meu prédio. O clique familiar ao apertar o botão, o zumbido mecânico enquanto a porta se abria, e então, nada além de um espaço vazio onde o meu carro deveria estar. Não, não, não. As palavras saíram enquanto meu estômago despencava. A garagem se estendia diante de mim, vazia, exceto pela cortadora de grama do meu pai e os suprimentos de jardinagem da minha mãe. Meus dedos ficaram dormentes. O controle remoto caiu no concreto enquanto eu largava a mala e corria para a casa. Isso não podia estar acontecendo. Não o meu carro, não o meu Fiat. Entrei pela porta lateral que dava na cozinha. Eles estavam lá, esperando por mim. Minha mãe, meu pai e minha irmã Clara, sentados ao redor da mesa de carvalho, como se estivessem encenando uma intervenção. O silêncio me atingiu primeiro, seguido pela culpa que emanava de cada um deles. Meu pai não conseguia me olhar nos olhos. Ele fixava as mãos calejadas, espalmadas sobre a mesa. Ana, querida, a voz da minha mãe tinha aquele tom açucarado que ela usava para dar más notícias. Não exagere. Onde está o meu carro? As palavras arranharam minha garganta. Clara endireitou os ombros com uma confiança estampada no rosto, como em um dos seus tutoriais de maquiagem. É só temporário, Ana. Vou pagar tudo de volta. Pagar o que de volta? Minha voz caiu perigosamente baixa. Onde está o meu Fiat? Minha mãe olhou para o meu pai, que ainda não levantava os olhos. Tivemos que tomar uma decisão difícil, querida, disse ela. Clara precisava de capital inicial para o negócio dela, e levamos o carro para a casa de penhores Estrela. Meu pai finalmente falou com a voz rouca. Conseguimos 45 mil euros por El. O mundo girou de lado. Vocês fizeram o que com o meu carro? É um empréstimo contra o carro, não uma venda. Clara interveio. Assim que minha linha de cosméticos decolar, vou pagar tudo com juros. Você terá o seu carro de volta em pouco tempo. Minha mente voltou às noites intermináveis que passei debruçada sobre planilhas na capital atlântica. Semanas de 70 horas durante 6 anos seguidos, dizendo não a férias, a um apartamento melhor, a tudo, enquanto economizava. Lembrei-me das mãos calejadas do meu avô guiando as minhas sobre o motor de um Fiat de um amigo quando eu tinha 9 anos. Estas máquinas não são apenas transporte, Ana, minha menina. São sonhos tornados realidade. Seus olhos brilhavam com certeza absoluta. Um dia terás o teu próprio tesouro. Só tens de ser paciente. No dia em que finalmente trouxe o meu Fiat para casa, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não apenas pela pintura preta brilhante ou pelo ronco do motor, mas pelo que ele representava. A prova de que meus sacrifícios valiam algo. Minha startup de cosméticos é revolucionária, Clara dizia, jogando o cabelo por cima do ombro. Desenvolvi uma fórmula que... Não me interessa se descobriste a fonte da juventude numa garrafa. Minha voz cortou o discurso dela. Aquele carro não era teu para tomar. Os lábios da minha mãe se apertaram. Ora, Ana, a família ajuda a família. Tu ganhas muito dinheiro no teu trabalho. Clara precisa desta oportunidade para ter sucesso. Então usaram a minha chave reserva? E o meu título?
A traição se aprofundava a cada realização. Vocês cometeram fraude. Meu pai estremeceu. Somos teus pais, minha mãe retrucou. Sempre apoiamos as nossas filhas igualmente. Uma risada amarga escapou de mim. Igualmente? É assim que chamam isso? Meu telemóvel vibrou no bolso. Puxei-o automaticamente olhando a notificação. A minha seguradora alertando sobre um penhor registrado contra o meu veículo. O gelo substituiu o fogo nas minhas veias. Não se tratava apenas de dinheiro, nem mesmo do meu carro dos sonhos. Era uma questão de respeito, algo que a minha família nunca me deu. Tem 30 dias, eu disse, minha voz mais firme do que eu sentia. 30 dias para recuperar o meu carro, ou vou prestar queixa por fraude e roubo. Queixa? Minha mãe arquejou. Contra a tua própria família? A família não rouba uns dos outros. Virei-me para a porta. 30 dias. As expressões chocadas deles me seguiram enquanto eu saía, batendo a porta com força suficiente para fazer tremer as fotos de família na parede. Fotos que de repente pareciam ficção. Rostos sorridentes escondendo a verdade de que nesta família os meus sonhos sempre foram considerados descartáveis. A casa de penhores cheirava a desespero e ambientador barato. Ajustei o meu blazer, tentando parecer uma mulher que pertencia ali, não alguém cujo mundo estava a desmoronar. Meu reflexo num expositor empoeirado mostrava rastros de rímel que não consegui lavar de manhã. Senhorita Ana, o penhorista, Gonçalo, conforme a placa no peito, deslizou papéis pelo balcão. Sua voz carregava a neutralidade ensaiada de alguém que testemunhava desastres financeiros diariamente. O seu veículo foi trazido há 5 dias. Empréstimo de 45 mil euros, mais as taxas padrão. Examinei os documentos, meu treinamento financeiro entrando em ação automaticamente. 3 mil euros em taxas? Isso é praticamente predatório. O rosto de Gonçalo permaneceu impassível. O mercado de carros clássicos é volátil. Corremos riscos, e se o empréstimo não for pago? Após 35 dias, leiloamos o veículo. Ele bateu num parágrafo de letras miúdas. Pagamento total exigido até 3 de outubro. 48 mil euros no total. Meu estômago se revirou enquanto virava a página seguinte. Lá estava, a minha assinatura, exceto que não era minha. A falsificação era próxima o suficiente para enganar a casa de penhores, mas faltava a leve curva ascendente que sempre faço no N final. Esta não é a minha assinatura. A expressão de Gonçalo mudou ligeiramente. Minha senhora, se está a sugerir fraude... Não estou a sugerir, estou a afirmar. Tirei a minha carta de condução e um contrato de trabalho recente. Compare-os. Ele estudou as assinaturas, o desconforto visível. Vou precisar de falar com o meu gerente sobre isto. Por favor, faça isso. E já agora, peça as imagens de segurança de quando esta transação aconteceu. Minha voz soava mais calma do que eu sentia. Eu estava em Frankfurt, na Alemanha. 20 minutos e um gerente depois, a realidade assentou como concreto no meu peito. Meus pais cometeram fraude. Fraude criminal, do tipo que leva as pessoas para a prisão. Podemos fazer uma queixa à polícia agora mesmo, ofereceu o gerente. A palavra polícia fechou a minha garganta. Preciso de tempo para pensar. De volta ao meu apartamento, afundei-me no sofá, ainda com o casaco. Na mesa de centro, estava um álbum de fotos de família que não abria há anos. Puxei-o para o meu colo, os dedos tremendo ligeiramente enquanto folheava memórias cobertas de plástico. Lá estava o 16º aniversário de Clara, uma festa no jardim com 40 convidados, um fotógrafo profissional e um bolo mais alto que ela. Virei a página e não encontrei nada do meu 16º aniversário, porque eu estava a trabalhar meio período num centro comercial, a poupar para as taxas de inscrição na universidade. Mais à frente, a formatura do secundário de Clara, onde o meu pai alugou uma limusina. A minha cerimônia de formatura da universidade, cadeiras vazias, onde os meus pais deveriam estar. O voo deles foi misteriosamente cancelado, apesar do tempo claro. Eles conseguiram ir ao recital de dança de Clara no dia seguinte. O Natal de 2018 olhava para mim, Clara ao lado de um Volkswagen vermelho com um laço enorme,
enquanto eu segurava uma camisola de loja de departamentos contra o peito, sorrindo. Aquele sorriso forçado que não alcançava os olhos. O padrão estendia-se por anos, por marcos, por sonhos. Não apenas favoritismo subtil, mas sacrifícios consistentes. Meus sacrifícios para elevar Clara. O meu telemóvel tocou, assustando-me. O nome do tio Hugo apareceu no ecrã. Acabei de saber, ele disse sem cumprimentos. A tua mãe ligou, tentando contar a história do jeito deles. E qual é esse jeito? Perguntei de repente exausta. Que estás a exagerar. Que a família ajuda a família. O seu grunhido de desgosto ecoou pelo telefone. Isso não está certo, e tu sabes disso. Eu sei. As lágrimas ameaçaram novamente. Só não pensei que eles fossem tão longe. O que vais fazer? Ainda não sei. Após desligarmos, a tia Patrícia ligou, a irmã do meu pai, sempre a pacificadora. Eles só estavam a tentar ajudar Clara a ter sucesso, ela implorou. O Geraldo sente-se péssimo. Não podes ter alguma compaixão? O toque da campainha salvou-me de responder. Era a Joana, do trabalho, segurando uma sacola do nosso restaurante tailandês favorito. Trouxe jantar, ela disse, observando meus olhos vermelhos. Estás com uma cara horrível. Ri pela primeira vez em dias. Obrigada pela honestidade. Durante noodles picantes, contei-lhe tudo. A indignação dela foi como um bálsamo. Alguém finalmente vendo a situação com clareza. Sabes que isso é crime, certo? Ela perguntou, enchendo novamente o meu copo de vinho. Eles roubaram o teu carro. Eu sei. Se fosse qualquer outra pessoa... Mas não foi qualquer outra pessoa. Coloquei o garfo na mesa. Foi a minha família. Isso torna tudo pior, não melhor. A voz de Joana suavizou. O que diz o teu chefe? Que a família pode cortar mais fundo do que qualquer um. Eu tinha desabado no escritório dele mais cedo, algo que nunca fizera em 6 anos na capital atlântica. Ele está a dar-me espaço para lidar com isso. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para Clara. Café. 12h. No sítio perto do teu apartamento. Só nós. Ela já estava lá quando cheguei, usando óculos de sol apesar do dia nublado. A confiança saltitante do confronto na cozinha havia evaporado. Mostra-me o plano de negócios, eu disse, sentando-me. O quê? O plano de negócios. Projeções financeiras. Estratégia de marketing. Sabes, os documentos que qualquer startup legítima teria antes de buscar investimento. Ela mexeu na chávena de café. É mais fluido que isso. Negócios criativos. Paragraph. Levantei a mão. Mostra-me o que tens. Documentos reais. O que ela tirou da bolsa era patético. Um quadro de inspiração com looks de maquiagem, uma lista de nomes de produtos em potencial e esboços rudimentares de embalagens, sem contratos de fornecedores, sem especificações de formulação, sem modelagem financeira. É isso? Minha voz caiu perigosamente baixa. Foi por isso que roubaram o meu carro? Só precisava de uma chance para me provar, como tu fizeste. O lábio inferior dela tremia. Todos sempre falam de como és bem-sucedida, como és responsável, como eu deveria ser mais como tu. Eu conquistei a minha chance, eu disse, cada palavra deliberada. Não roubei o sonho de outra pessoa. Os ombros dela caíram. Pensei que quando o negócio decolasse, poderia te pagar com juros, fazer todos terem orgulho de mim. E agora? A primeira remessa chegou ontem. Ela tirou os óculos, revelando olhos inchados. Metade dos recipientes estava rachada. Os clientes já estão a reclamar online. A fórmula separa-se após algumas horas. A voz dela quebrou. Tudo está a desmoronar. Meu telemóvel vibrou com uma mensagem. De Clara. Olhei para ela confusa, depois para o telemóvel. Preciso de mais dinheiro para consertar isso. Só um pouco mais. Por favor, Ana, estou desesperada. Ela observava-me enquanto eu lia com uma expressão suplicante. Coloquei o telemóvel virado para baixo na mesa. Nem mais um cêntimo, eu disse. Tu resolves isso ou todos perdemos? O rosto dela desmoronou. Não sei como. Por um momento perigoso, senti o velho impulso, a expectativa familiar de que eu limparia a bagunça.
resolveria o problema, seria a responsável. Então, lembrei-me da garagem vazia e da assinatura falsificada. É melhor descobrires rápido, eu disse, levantando-me. O relógio está a contar. 10 dias após a revelação da garagem, o negócio de Clara estava em ruínas. Acompanhei o fracasso espetacular dela enquanto tentava focar na minha própria carreira, vendo cada atualização desastrosa chegar ao meu telemóvel como um relógio. Dia 3, fornecedores recusando mais remessas após pagamentos devolvidos. Dia 5, pedidos de reembolso inundando as redes sociais dela. Dia 7, conta bancária do negócio congelada pelo banco. Dia 10, Clara barricada no apartamento, ignorando as chamadas de todos. Olhava para a tela do meu computador no escritório da capital atlântica, os documentos da aquisição de Frankfurt desfocando diante dos meus olhos. O negócio que passei 6 meses a orquestrar agora pendia por um fio porque eu não conseguia focar. Minha mente voltava sempre ao espaço vazio na garagem, onde o meu Fiat deveria estar. O telefone da minha mesa tocou. Era o meu chefe, diretor Palma. Ana, preciso das projeções finais até às 4. A voz dele carregava uma ponta de preocupação que vinha crescendo na última semana. Pareces exausta. Tudo bem em casa? Forcei um sorriso profissional na voz. Está tudo bem. Terás as projeções dentro de 1 hora. A mentira tinha um gosto amargo. Nada estava bem. A minha família traiu-me. O negócio da minha irmã estava a implodir. E a minha carreira poderia seguir o mesmo caminho se eu não conseguisse compartimentalizar melhor. Quando o domingo chegou, estacionei o carro alugado na rua, em vez de na entrada da garagem dos meus pais. Uma pequena rebelião, mas necessária. O cheiro familiar de assado, a oferta de paz da minha mãe, vinha da cozinha enquanto eu entrava. Meu pai estava sentado à mesa, os ombros curvados sob um peso invisível. Minha mãe mexia nos pratos de porcelana, os bons, reservados para o Natal e crises. Clara chegou atrasada, os óculos de sol de marca escondendo olhos inchados, o passo confiante substituído por algo mais lento, menor. Vamos comer enquanto está quente, disse a minha mãe, servindo o meu pai primeiro, como sempre fazia. Sentamo-nos em silêncio, quebrado apenas pelo som dos garfos contra os pratos. Cortei a carne em quadrados precisos, focando na pressão da faca contra a cerâmica para não gritar. Minha mãe foi a primeira a quebrar. Clara está a ter dificuldades com o negócio dela. Ela deu um tapinha na mão de Clara. Todos falham às vezes. Coloquei o garfo na mesa. Não se trata de falhar. Trata-se de roubo. Pensamos que estávamos a ajudar, disse o meu pai, baixo, as primeiras palavras que ele dizia desde que cheguei. As mãos calejadas tremiam ligeiramente enquanto alcançava o copo de água. Queríamos que Clara tivesse a sua chance, à minha custa. As palavras saíram mais cortantes do que pretendia, rompendo a pretensão. Vocês não levaram apenas um carro. Levaram tudo o que ele representava. Clara estremeceu. Querida, é só um veículo, minha mãe começou. Foram 6 anos de horas extras e férias perdidas. Era o legado do meu avô. Era a única coisa que eu tinha que provava que os meus sacrifícios valiam algo. Minha voz permaneceu firme, enquanto algo selvagem e ferido se debatia dentro do meu peito. E vocês levaram-no sem pensar 2 vezes. O toque da campainha aliviou o rosto da minha mãe até que o meu pai voltou, com o tio Hugo atrás dele. O irmão mais velho do meu pai preenchia a porta com seus ombros largos e o franzir característico. Que raio estavam a pensar, Geraldo? Hugo exigiu, sem rodeios. Os olhos dele encontraram os meus do outro lado da sala. Ana ligou-me. A espinha da minha mãe enrijeceu. Isso é um assunto de família, Hugo. Exatamente por isso estou aqui. Ele puxou a cadeira ao meu lado. Alguém precisa falar pela membro da família que vocês estão a atirar para baixo do autocarro. O rosto do meu pai enrubesceu. Espera lá 1 minuto. Não. Tu espera. Alcancei a minha pasta ao lado da cadeira. O couro estava frio contra os meus dedos enquanto extraía a pasta que preparei ontem. Precisamos falar sobre o que acontece a seguir. Coloquei 3 impressos na mesa. Título do veículo, estatutos de fraude, regulamentos de casas de penhores e diretrizes de sentença.
Os papéis caíram com o peso de granadas. Isto é um crime grave. Bati no primeiro documento. Eu poderia mandar-vos para a prisão. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Tu não farias isso. Não quero. A verdade disso surpreendeu-me. Apesar de tudo, eu não queria destruí-los, mas precisam de entender o que fizeram. Meu pai olhou para os papéis, realmente vendo-os. Tempo de prisão, 2 a 5 anos por fraude de título. Mantive a voz clinicamente desapegada. Mais restituição. Minha mãe desabou em lágrimas, não do tipo manipulador que ela usava para encerrar discussões, mas soluços feios e desajeitados que sacudiam os ombros. Meu pai alcançou a mão dela, os próprios olhos brilhando. O que fizemos a ti? A nós? Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, vi remorso genuíno no rosto dele. Não apenas arrependimento por serem apanhados, mas uma verdadeira compreensão do dano causado. Clara tirou os óculos de sol, revelando olhos vermelhos. A culpa é minha. A voz dela quebrou. Eu os pressionei a fazer isso. Sabia que nunca concordarias, então convenci-os de que era temporário, que entenderias quando o meu negócio decolasse. Ela olhou para as mãos bem cuidadas. Nunca pensei que tudo desmoronaria tão rápido. O tio Hugo inclinou-se para a frente. Então, qual é o plano? Porque a casa de penhores não vai esperar para sempre. 25 dias, confirmei. Depois, leiloam o carro. Minha mãe secou os olhos. O que podemos fazer? Tirei uma calculadora. Precisamos descobrir que recursos temos. Na hora seguinte, avaliamos as opções. Meu pai achava que podiam conseguir uma linha de crédito hipotecária de 30 mil euros, mas levaria 2 semanas para processar. Clara concordou em vender o seu BMW e esvaziar a sua conta de poupança, o que poderia render mais 12 mil euros. Eu, relutantemente, comprometi-me com 6 mil euros do meu fundo de emergência. O tio Hugo observava essa contabilidade com olhos semicerrados. Posso emprestar-vos 5 mil euros, ele disse finalmente, mas só porque Ana não deveria pagar por esta confusão. A matemática era brutal. Mesmo juntando tudo, levaríamos 15 dias para reunir o valor total, e a casa de penhores exigia um depósito imediato de 15 mil euros para suspender o processo de leilão. Vou ligar amanhã de manhã, disse o meu pai, com a voz mais firme agora, ver se eles negociam o prazo. Quando saí, o peso no meu peito não tinha aliviado, mas algo mudara. A traição permanecia, mas agora havia um caminho adiante, difícil, incerto, mas visível. De volta ao meu apartamento, sentei-me na beira da cama, uma foto emoldurada nas mãos. Meu avô ao lado de um Fiat preto brilhante, o braço ao redor de mim, aos 12 anos. A luz de verão refletia no para-choques cromado e nos olhos sorridentes dele. Carros são só metal e cromado, Ana, minha menina, ele me disse uma vez. É o que eles representam que importa. Na quietude do meu apartamento, finalmente entendi o que ele quis dizer. Esta luta não era apenas sobre recuperar o meu carro. Era sobre exigir o respeito que conquistei. Era sobre ensinar à minha família que os meus sonhos importavam tanto quanto os de Clara. Peguei o telemóvel e disquei o número dos meus pais. Meu pai atendeu ao primeiro toque. Vou ajudar, eu disse, com a voz firme, mas as coisas nunca serão as mesmas. O silêncio estendeu-se entre nós, cheio de tudo o que não podíamos desfazer. Eu sei, ele disse finalmente. Vamos consertar isso, Ana, prometo. Terminei a chamada sem dizer adeus. Algumas promessas vêm tarde demais para confortar, mas prefiro ações a palavras qualquer dia. Amanhã, começaremos a luta para recuperar o que é meu, não apenas um carro, mas o meu lugar nesta família. Clara encarava o seu reflexo na parede espelhada da boutique, tocando a seda delicada do seu lenço Hermès favorito. A sua coleção, outrora o seu orgulho, agora estava espalhada pelo balcão para avaliação. A dona da loja estudava cada peça com óculos estreitos, os lábios franzidos em cálculo. Posso oferecer 8 mil euros pelo lote, ela disse, sem levantar os olhos. Clara engoliu em seco. Essas peças custaram-lhe mais de 15 mil euros, mas o prazo da casa de penhores pesava mais que o seu orgulho. Feito,
Ela sussurrou, observando enquanto a mulher escrevia o cheque. Do outro lado da cidade, o meu pai entrou no escritório do gerente do armazém, com a artrite a latejar nos joelhos. Turno da noite? O gerente ergueu as sobrancelhas. Geraldo, não trabalhas à noite há 20 anos. Meu pai afundou-se na cadeira à frente dele. Só temporariamente. Preciso do pagamento extra. O gerente estudou as sombras sob os olhos do meu pai. Isso é por causa da situação do carro que o teu irmão mencionou? Meu pai assentiu uma vez com o maxilar tenso. Assuntos de família, a começar na segunda-feira então. Ele deslizou a papelada. Espero que valha a pena. Em casa, a minha mãe embrulhava os castiçais de prata da minha avó em papel de seda, as mãos trêmulas. Essas peças sobreviveram à crise econômica, testemunharam 50 anos de celebrações familiares. Ela colocou-os cuidadosamente numa caixa com o colar de pérolas que o meu pai lhe deu no 25º aniversário de casamento. O penhorista na Penhores Estrela mal olhou para os itens antes de oferecer 3.000 euros, mal o suficiente para cobrir o pagamento de juros da próxima semana. Os meus próprios sacrifícios vinham em noites sem dormir e refeições puladas. A expansão de Frankfurt exigia atenção constante, mas eu estava a assumir contas extras, buscando o bônus de desempenho que de repente significava a diferença entre redenção e ruína. O recibo de depósito da Casa de Penhores Estrela estava na minha mesa, prova de que os nossos 15.000 euros iniciais adiaram o leilão. Uma pequena vitória, esvaziada pela última carta do banco. A aprovação do crédito hipotecário foi adiada, pendente de avaliação do imóvel. Eles estão a fazer progressos reais, disse Joana, durante um jantar de takeaway no meu cubículo. A tua irmã ligou-me. Olhei para cima, surpresa das planilhas. Ela ligou-te? Queria saber se o grupo financeiro estava a contratar para posições de nível inicial. Joana girou os noodles no garfo. Fiquei chocada. Mais tarde, naquela semana, vi Clara no outro lado da praça de alimentação, quase irreconhecível, com calças pretas simples e uma camisa branca de botões, sem etiquetas de grife, sem joias chamativas. Ela mexia-se nervosamente fora da entrada dos funcionários da Parfois. O primeiro dia dela, quando o meu telemóvel tocou naquela noite, a voz dela soava menor do que nunca. Não fazia ideia, as palavras dela falharam. 8 horas de pé, a sorrir para pessoas que me tratam como mobília, e tu tens trabalhado semanas de 70 horas há anos. Encostei-me no balcão da cozinha sem saber o que dizer. Todas aquelas vezes que te chamei chata por cancelar planos, ela continuou. Não estavas a ser chata, estavas a ser responsável. 3 dias depois, encontramo-nos na cafeteria a meio caminho entre os nossos apartamentos. Clara pediu um café simples, em vez da sua habitual mistura complicada. A maquiagem dela era subtil, as unhas curtas e sem verniz. Fui egoísta e mimada, ela disse, sem rodeios. Desculpa-me, Ana. Não só pelo carro, por tudo. Envolvi as mãos na caneca, sentindo o calor nas palmas. Palavras bonitas, Clara. Eu sei, ela assentiu com os olhos firmes. As ações falam mais alto. Estou a tentar mostrar-te agora. Em casa dos meus pais, o meu pai espalhava extratos bancários pela mesa da cozinha. A luz forte do teto destacava cada ruga no rosto dele. Ele semicerrava os olhos para números que se recusavam a equilibrar, somando colunas pela 5ª vez. Geraldo, a minha mãe chamou do escritório. Sabias disto? Ela segurava uma pilha de pedidos de empréstimo, todos na caligrafia fluida de Clara. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, 3 contas de comprar agora, pagar depois. Quase 80.000 euros. A minha mãe sussurrou. Não tínhamos ideia. Na manhã seguinte, eles sentaram-se diante do senhor. Vinhas, no Banco Cooperativo, o consultor financeiro em quem confiavam há 20 anos. Este crédito hipotecário atrasará a vossa reforma por pelo menos 5 anos, ele explicou gentilmente. E isso assumindo que não haja mais surpresas financeiras. Minha mãe olhou para as mãos, o anel de casamento largo no dedo mais magro. Quando passei para entregar a minha parte do pagamento daquela semana,
O meu pai encontrou-me nos degraus da varanda. Pela primeira vez, a minha mãe não estava por perto com desculpas. "Falhamos contigo", ele disse com a voz rouca de emoção. "Muito antes de levarmos o teu carro." Sentei-me ao lado dele, a madeira gasta rangendo sob nós. Durante todos esses anos, elogiamos os sonhos de Clara enquanto descartávamos os teus. As mãos calejadas dele entrelaçaram-se. "Nunca pediste muito, então nunca pensamos que precisavas de muito." O céu de domingo à noite ficou dourado enquanto ficávamos em silêncio. Então, o crédito hipotecário finalmente foi aprovado, mas com um período de processamento de 3 dias. O alívio virou pânico quando a casa de penhores Estrela ligou. Outro comprador estava interessado no Fiat, oferecendo dinheiro à vista. "Só precisamos de mais 2 dias", meu pai implorou ao telefone. "Negócios são negócios", respondeu o penhorista. "Quem chegar primeiro com o dinheiro leva o carro." As 36 horas seguintes foram um borrão de cálculos frenéticos e chamadas desesperadas. Clara esvaziou a sua conta de poupança. Minha mãe vendeu os brincos de diamante do aniversário de casamento. Eu maximei a minha linha de crédito de emergência. Ainda faltavam 3.000 euros. "Não é suficiente", disse a minha mãe, com a voz oca, enquanto nos reuníamos ao redor da mesa da cozinha. "O prazo é amanhã ao meio-dia." A campainha tocou e o tio Hugo estava na varanda, com um livro de cheques na mão. "A família ajuda a família", ele disse, ecoando as palavras da minha mãe de semanas atrás, mas com um significado completamente diferente. Na manhã seguinte, amontoamo-nos no banco, observando o relógio digital a contar para o meio-dia, enquanto o gerente processava a transferência. A mão do meu pai tremia enquanto assinava a autorização. Às 11h42, a confirmação apareceu na tela. "Pagamento recebido." Pela primeira vez em semanas, respiramos. O sol da manhã refletia no acabamento cromado do meu Fiat, enquanto eu estava diante da casa de penhores Estrela, segurando o recibo na palma suada. Após 30 dias de sacrifícios familiares, discussões e lágrimas suficientes para encher o Rio Douro, conseguimos reunir os 48.000 euros, cada cêntimo contabilizado. Minha garganta apertou enquanto empurrava a porta de vidro. O mesmo penhorista que levou o meu carro estava atrás do balcão, as sobrancelhas erguidas em reconhecimento. "Senhorita Ana", ele disse, deslizando a papelada pelo balcão. "Aqui pelo seu veículo." Assenti, incapaz de confiar na minha voz. Minha assinatura parecia estranha enquanto a rabiscava em cada linha, a caneta tremendo entre os dedos. O penhorista contou o cheque 2 vezes antes de entregar uma pasta com o meu título e um conjunto de chaves. "Tudo certo", ele disse, mas mal o ouvi. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei as chaves caírem. Metal frio contra a minha palma, o peso familiar que pensei que nunca mais sentiria. No estacionamento, tracei os dedos pela pintura preta brilhante, procurando imperfeições, evidências de maus tratos. O acabamento cromado captava a luz do sol, refletindo-a em flashes cegantes. "Fizeram a limpeza ontem", mencionou o penhorista atrás de mim. "Política antes da devolução." Não respondi. Este momento deveria ser triunfante. Em vez disso, tinha um gosto de cinzas, uma vitória esvaziada pela traição. A voz do meu avô ecoava na minha memória. "Carros são só metal e cromado. É o que eles representam que importa." O que este carro representa agora? Não apenas o meu trabalho árduo e sacrifício, mas o conhecimento de que a minha família viu o meu sonho como descartável. O motor ronronou, com um rugido familiar que vibrava através do assento. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto saía da casa de penhores, cada quilômetro entre nós, permitindo que outro fragmento de emoção se soltasse. Quando cheguei ao meu apartamento, as minhas bochechas estavam molhadas, provavelmente com rastros de rímel escorrendo pelo rosto, mas o meu carro estava em casa. 3 dias depois, meu telemóvel vibrou com uma mensagem da minha mãe. "Jantar de domingo? 17 hours. O teu pai vai grelhar bifes." A convite caiu como uma pedra no meu estômago. Considerei recusar, mas respondi com um simples "estarei lá." Algumas conversas não podem acontecer por mensagem.
O domingo chegou com um clima primaveril perfeito. O motor do Fiat anunciou a minha chegada antes mesmo de eu virar para a entrada da garagem. Meu pai estava ao lado da grelha, a espátula congelada a meio de um movimento enquanto eu estacionava. Minha mãe apareceu na porta, torcendo um pano de prato entre as mãos. O jantar foi um exercício de silêncio constrangedor, pontuado por pedidos para passar as batatas ou comentários sobre o tempo. Clara mexia na comida, olhos baixos. Ninguém mencionava o elefante sentado à mesa conosco. Finalmente, o meu pai pigarreou, pousando o garfo com cuidado deliberado. Ana? Ele começou com a voz formal como a de um estranho. Preparei algumas coisas que gostaria de dizer. Ele tirou um papel dobrado do bolso, as mãos visivelmente trêmulas. Traí a tua confiança. Violei os teus direitos de propriedade. Falhei no meu dever como teu pai de proteger o que importa para ti. Cada frase soava ensaiada, mas sincera. Os olhos dele alternando entre o papel e o meu rosto. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa com lágrimas a cair. Por favor, perdoa-nos, querida. Estávamos errados, tão terrivelmente errados. Clara endireitou-se na cadeira. Estou a trabalhar na Parfois há 3 semanas, ela disse, tirando um pequeno caderno. Criei um plano de orçamento para pagar a minha parte. Vai levar tempo, mas cada cêntimo será devolvido. Eles observavam-me, 3 rostos tensos com esperança e medo. A cura leva tempo, eu disse, finalmente, colocando o guardanapo ao lado do prato. A confiança não se reconstrói da noite para o dia. O alívio na sala era palpável, embora ninguém sorrisse. Eles entendiam que isso não era perdão, apenas a vontade de tentar. 2 dias depois, sentei-me diante de Raquel Almeida, a advogada cujo cartão estava a queimar um buraco na minha carteira há 1 mês. Tens um caso sólido para acusações criminais, ela disse, com os óculos no nariz enquanto revisava a documentação. Fraude de título, roubo de identidade. Os teus pais podem enfrentar consequências graves. Olhei para a foto de família na mesa dela, 3 gerações sorrindo com camisolas a combinar. Quais são as minhas outras opções? Raquel recostou-se. Um acordo de pagamento formal, juridicamente vinculativo, mas sem acusações criminais. No domingo seguinte, reunimos-nos novamente ao redor da mesa de jantar. O tio Hugo sentou-se ao meu lado, as mãos calejadas firmes, enquanto observava os meus pais e Clara assinarem os contratos. Pagamentos mensais durante 2 anos, expliquei, com a voz mais firme do que sentia, com juros. A mão do meu pai tremia enquanto assinava, mas os olhos dele encontraram os meus sem hesitar. Vamos honrar isto, Ana, cada termo. A mudança de poder era inconfundível. Pela primeira vez na vida, os meus limites não eram apenas palavras a serem descartadas. Estavam preto no branco, juridicamente vinculativos. Nunca quis este tipo de autoridade sobre vocês, admiti mais tarde, enquanto Hugo me acompanhava até o carro. Às vezes, o respeito precisa de ser imposto antes de ser dado livremente, ele respondeu, apertando o meu ombro. A reunião familiar alargada no mês seguinte tornou-se o palco para um acerto de contas público. A tia Patrícia encurralou-me junto à salada de batata, o copo de vinho inclinando-se perigosamente. Todos cometem erros, querida. Fizeste o teu ponto. Está na hora de deixar passar. O tio Hugo materializou-se ao nosso lado, firme como um carvalho. Eles precisam de assumir o que fizeram, Patrícia, sem minimizar. O quintal ficou em silêncio quando Clara deu um passo à frente, com os ombros erguidos apesar da voz trêmula. Manipulei os meus pais, ela anunciou à família reunida. Aproveitei-me do favoritismo deles, mas eles escolheram trair Ana. Todos somos responsáveis. A boca da tia Patrícia abriu e fechou como a de um peixe. O primo Miguel deu-me um aceno solene de respeito. Algo mudou na dinâmica familiar, a verdade cortando décadas de padrões de permissividade. Mais tarde naquela semana, mudei o código da porta da garagem na casa dos meus pais. O simbolismo não passou despercebido por nenhum de nós. Enquanto instalava um sistema de segurança no Fiat, a pequena caixa preta piscando sob o painel, a minha mãe perguntou: "Deixas uma chave reserva conosco? Para o caso de emergência?"
Encontrei os olhos dela, sustentando o olhar até que a compreensão surgisse. Não, eu disse simplesmente. Não vou. Ela assentiu com os lábios apertados, mas aceitando. A mensagem não precisava de mais explicações. Alguns limites não precisam de palavras, apenas o som claro e inconfundível de uma linha sendo traçada. As curvas da Serra da Estrela desdobram-se à minha frente como uma mão a chamar. Reduzo a marcha, sentindo o Fiat responder com um ronco que vibra pelo volante e pelos meus ossos. As montanhas erguem-se ao meu redor, pintadas de dourado matinal. 1 ano desde que quase o perdi, e conduzir ainda parece voltar para casa. Tinhas razão, avô, sussurrei, dando um tapinha no painel. A pintura preta brilha ao sol. Cada reflexo, um lembrete do que lutei para conquistar. Com as janelas abertas, o ar da montanha a correr pelo meu cabelo, posso finalmente desfrutar deste sonho sem a sombra da traição. Os meus ombros já não se contraem em tensão constante. O nó que viveu entre as minhas omoplatas durante meses finalmente se dissolveu. O jantar na casa dos meus pais na semana passada passa pela minha mente. Meu pai levou-me à garagem antes de eu sair, revelando a pequena adição. Ele construíra um espaço seguro e trancado com um sistema de alarme separado. O teu carro está sempre seguro aqui agora, ele disse, com a voz rouca de emoção que ele ainda luta para expressar. Só tu tens o código. Minha mãe aprendeu a perguntar agora. Coisas simples como: importas-te se eu pegar no teu casaco emprestado? As perguntas em si são pequenas vitórias, reconhecimentos de que as minhas coisas não são propriedade comunitária. Clara envia-me 300 euros por mês, não muito em relação ao que deve, mas a consistência importa mais que o valor. O apartamento dela é pequeno, o guarda-roupa simples. No último mês, ela mostrou-me a sua nova planilha de orçamento. Orgulho, substituindo a necessidade desesperada de aprovação que antes a movia. Estou a aprender o que tu sabias o tempo todo, ela admitiu. Ganhar algo é diferente de receber de mão beijada. Uma curva acentuada aproxima-se e eu alivio o acelerador, depois acelero na viragem. O motor canta sob mim. O tio Hugo andou comigo no último fim de semana, a mão calejada batendo no painel com apreço. O teu avô ficaria orgulhoso, ele disse. Não só do carro, mas da mulher que te tornaste. Sinalizo e paro no miradouro da serra. Lá embaixo, o vale estende-se até o infinito, as árvores derramando-se em direção a picos distantes. Desligo o motor e fico no silêncio, lembrando o dia em que coloquei flores frescas no túmulo do meu avô, apoiando uma foto emoldurada de mim com o Fiat contra a lápide. Agora entendo, eu disse-lhe. Alguns sonhos custam mais que dinheiro. A aula de finanças que dou como voluntária reúne-se amanhã. 20 jovens mulheres aprendendo o que ninguém me ensinou. Como proteger o que importa, como estabelecer limites, como reconhecer quando dar se torna prejudicial. No último mês, uma adolescente chamada Mariana ficou após a aula admirando o Fiat. O meu pai trabalhava em carros antigos, ela disse. Antes do divórcio, a minha mãe vendeu as ferramentas dele para pagar as aulas de dança da minha irmã. Deixei-a sentar-se ao volante, observando os olhos dela brilharem com possibilidade. Os sonhos precisam de proteção, disse-lhe, ecoando a sabedoria do meu avô, mas com um novo entendimento. E tu também. O sol aquece o meu rosto enquanto ligo o motor novamente. A estrada curva-se à frente, possibilidades livres de culpa ou obrigação. Os limites custaram-me a fantasia de uma harmonia familiar perfeita, mas deram-me algo melhor. Relações autênticas construídas no respeito, não na expectativa. Acelero de volta à estrada da serra, com as janelas abertas, o futuro desdobrando-se diante de mim como uma autoestrada perfeita. Pela primeira vez desde os meus 9 anos, a observar as mãos do meu avô num carro de um estranho, estou verdadeiramente a desfrutar do meu sonho.